muito grande estar aqui em direto convosco a partir do Facebook para vos falar sobre esta poderosíssima conjunção de Plutão e Saturno em Capricórnio. Pois é, ela vai ocorrer agora por volta da lua cheia de Capricórnio Caranguejo e de facto é um tempo muito intenso, é um tempo muito profundo e como tal achei naturalmente como astróloga e como uma mulher do feminino consciente e sagrado que era realmente importante partilhar convosco algumas das minhas reflexões mais profundas para de facto podermos aqui enfim, enriquecer a nossa meditação em relação a como é que nós podemos lidar com estes tempos, não é? Como é que nós podemos lidar com este momento? Então, Plutão está conjunto a Saturno e, de facto, há aqui toda uma necessidade de nós confrontarmos a sombra coletiva, social, política, económica, enfim, da nossa estrutura civilizacional. E esta conjunção dá-se no dia 12 de janeiro, parece-me que está isto tudo bem com a minha, com este vídeo, espero que esteja a funcionar bem e beijinhos a todos os que me estão a ver, porque acabo por estar a ver também aqui num outro aparelho, portanto, penso que está tudo bem. Lua cheia de Capricórnio, acontecem então aqui entre o 10, o 11 e o 12, todo este processo de um eclipse, de uma conjunção que não acontecia há 500 anos, de um planeta Urano, o planeta das revoluções, que entra em direto no signo de Terra, Touro. Estão neste momento 5 planetas em Capricórnio, portanto nós temos que considerarmos Júpiter, Saturno, o Sol, Mercúrio e Plutão. Portanto, é uma conjunção tremenda de energia no signo do karma, no signo das instituições, no signo, eu digo do karma porque é regido pelo Senhor do Karma, Saturno, que também nos liga à experiência do tempo de vida que temos e da responsabilidade de concretizar esse propósito, esse destino, essa missão, que quiserem chamar, com o tempo que dispomos nesta dimensão terrena, material que habitamos. Portanto, é uma conjunção importantíssima e achei realmente interessante começar por algumas referências breves, históricas, gerais, do nível coletivo. Reparem que Plutão está desde cerca de 2008 em Capricórnio, mais ou menos início do ano, e portanto é refletir também sobre estes últimos 11 anos, o que é que aconteceu na sua vida, na nossa vida, o que é que foi incontornável, o que é que foi assustador, foi um tempo de o que é que nós conseguimos realmente estruturar e com que saúde, com que força, com que persistência, enfim, palavras todas de Saturno e de Capricórnio. Temos também agora, desde janeiro também de 2018, Saturno a entrar em Capricórnio, portanto temos aqui 2 planetas com velocidades distintas que se encontram, os dois ao grau 22, 21, 22 de Capricórnio não acontecia há 500 anos, e portanto é extraordinariamente importante. Saturno tem a ver com estas qualidades de construção, de limite, de responsabilidade. Nós temos que lidar com o real, e há 2 coisas que nos ligam ao real, que é o tempo e o dinheiro, não é? Há o sentido de realidade. Beijinhos a todos, beijinhos a todos que me estão a ver, que eu estou a ver aqui no outro positivo também, à Joana, à Filomena, à querida Maria de Lourdes, um grande abraço para todos vós, um ótimo ano. Então,
Saturno pede esta questão de onde temos demais, vamos libertar dos excessos, onde temos menos, vamos ser chamados também a ter o suficiente, portanto, a reestruturar todas as áreas da nossa vida que não estão saudáveis em termos de estrutura. Estarmos enraizados num sentimento de praticalidade, mas num sentido prático e pragmático, ao mesmo tempo capaz de poder expandir a nossa visão, porque temos o abençoador, o grande benfezeiro Júpiter, que vai juntar-se também a esta conjunção este ano, e portanto, de alguma maneira vai trazer aqui novas perspectivas e novas possibilidades, se formos capazes de ser fiéis a este chamamento, que é o chamamento desta realidade, desta relação com o real e deste tempo de concretização. Deixem-se estar aí, porque eu hoje vou falar sobre coisas importantes e que eu nunca falei, deixem-se estar aí, está bem? É esta aproximação de Plutão à qual fui sensível, naturalmente, como não ser sensível em relação àquilo que está a acontecer no nosso mundo, coletivamente e individualmente também. Portanto, nós temos que encontrar uma forma positiva pela capacidade de questionarmos com toda a honestidade e às vezes crueza possível a saúde das nossas estruturas, nomeadamente sociais, claro, de carreira, e hoje em dia a carreira é qualquer coisa, enfim, tem muitas formas, muitos prismas de observação, porque hoje em dia há trabalhos e 3 tipos de carreiras diferentes ao longo de uma vida, ou 4, enfim, é tudo uma nova cultura, é tudo uma nova civilização, é tudo um novo mundo, não é? Que avança tão depressa, e que transforma e que muda tão depressa, a uma velocidade tão alucinante. Bom, Saturno, quando se juntou a Urano e a Neptuno em 1989, caiu o Muro de Berlim. Em 2001, quando Saturno se opôs a Plutão, nós tivemos o 11 de setembro. Há 500 anos, em 1517-18, quando se juntaram, como agora está a acontecer, 21, 22 graus de Capricórnio, Martinho Lutero pregou a sua famosa tese, não é, com os seus 95 pontos, em oposição à Igreja Católica, começando todo o movimento protestante. Portanto, nós vemos daqui, 500 anos depois, esta possibilidade de transformação radical de estruturas, de formas de ser civilização, e tudo isto que nós no fundo estamos a ver desde pelo menos 2008, desde que Plutão está em Capricórnio e que fez tremer a Bolsa de Nova Iorque, temos vindo, quer dizer, a assistir a todo este processo civilizacional, e portanto o que vem agora desaguar nesta conjunção, eu diria que é um ponto também clímax, não é? Onde, por um lado, todas as estruturas de poder podem ficar ainda mais violentas e virulentas. Por outro lado, a oposição a essa estrutura antiga de poder, que também já não serve, reparem, nós temos aqui uma espécie de um conflito arquetípico, não é? Naturalmente tudo é arquetípico, portanto é um conflito entre o bem e o mal, não é? O bem e o mal. E hoje eu vou falar-vos do bem e do mal, porque Plutão é também essa descida, o Senhor dos Infernos, essa descida às profundezas que nós chamamos mal, o inferno, os abismos pessoais e naturalmente coletivos. Então, nós podemos assistir ao empoderamento ou à tentativa desses poderes retrógrados de fortalecer estruturas rígidas, hierárquicas, hierarquias rígidas de poder, ou podemos assistir, e eu diria que assistiremos às duas coisas, à revolução contra esse estado de coisas, não é? Portanto, temos aqui um tempo onde há poderosas sementes de mudança. Portanto, em termos de cultura, nós vamos ver o que é que vai acontecer realmente às nossas multinacionais, estas companhias que
tendem a ser como a Igreja há 500 anos, quer dizer, este poder imenso que ultrapassa o poder das próprias nações, o poder político, ultrapassa o próprio poder político, e portanto vamos ver como é que nós podemos reagir e como é que, enfim, a partir daqui se vão lançar as sementes para quando Plutão chega a Aquário, dentro de 2 a 3 anos. Beijinhos a Maria do Céu, Ana Ferreira, Lisiane, Lisete, um grande beijinho para todas vós. Deixem-se estar, porque eu hoje vou falar de coisas que nunca falei. A propósito de Plutão e da sombra. Então, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer e, sobretudo, aqui a minha proposta é: se nós formos capazes de lidar com o nosso Plutão, com a nossa sombra, com o mal em nós, e de o integrar esse monstro, nós podemos fazer a diferença em termos coletivos. Portanto, nós temos escolha. E escolha para criar novas narrativas de vida. E para criar à séria, torná-las práticas e reais. Ao nível individual, então, depois vocês podem colocar aqui algumas questões enfim, poderão colocar aqui algumas questões, eu vou ver se depois consigo também responder-vos. Beijinhos, querida Filipa, Lucas. Bom, então, ao nível individual, o que acontecer, naturalmente, será fruto das nossas escolhas coletivas. Individuais, não é? No coletivo. Alguém disse, não me lembro quem, que faz pior ao mundo, aquilo que faz pior ao mundo não são aqueles que fazem mal, mas todos os outros, que são muito mais, que não fazem nada contra. E, portanto, agora é um momento para nós não sermos passivos, não ficarmos desensibilizados, dessensitivados, por assim dizer, por vivermos tanta violência, de tanta negatividade, de tanto horror, nós vamos ficando dessensibilizados e não é o momento. É o momento de nos levantarmos, é o momento de assumirmos a nossa verdade. E para isso precisamos integrar a nossa sombra, senão somos um bocadinho vegetais, somos de bonzinhos demais, somos enjoadamente afáveis e agradáveis, e isso já não serve, não é? Porque isso é um ser humano muito fraquinho, muito aquém, enfim, da sua condição humana. Portanto, este posicionamento pede que nos relacionemos de forma diferente com a sombra, com o mal, com tudo isso que nós reprimimos naturalmente. Bom, beijinho, querida Fernanda Serras, beijinhos enormes. Para podermos crescer, Carl Jung dizia, não evoluímos por imaginar figurinhas de luz, mas por iluminarmos a nossa própria sombra. Esta questão de não sermos mais ingênuos, para não sermos vitimizados. Quando nascemos, nós somos inconscientemente inocentes. Depois lidamos com a vida que nos traz, lidamos com a saúde, a doença, todas as perdas, e vamos perdendo a inocência para depois sermos capazes, esperançosamente, de resgatarmos uma inocência consciente, como o Tao ensina. O símbolo taoísta do yin e do yang, onde uma coisa contém o seu oposto, o bem contém o mal e o mal o bem, e tudo o que se pode derivar uma imensa filosofia deste símbolo extraordinário. Mas para dizer que isto é um assunto de facto muito sério. E aqui eu tenho que chamar também a atenção sobre estas questões da minha experiência. Então, leva-nos ao limite, sabem? E já não basta ficarmos, estou-me a lembrar quando Jesus disse que porque vocês não são frios nem quentes, já não me lembro bem, eu estudei a Bíblia há 40 anos, estudei de uma forma muito profunda, mas, enfim, já não me lembro muito bem, mas o que ele dizia era porque não são frios nem quentes, são mornos, não é? Eu vou cuspir-vos para fora, portanto, ou seja, nem carne nem peixe, quer dizer, não serve, não é possível. E realmente, eu tenho que honrar, nós temos que honrar todo o nosso passado, e aqui quero dizer que, realmente, como Jung dizia, não é por estarmos a imaginar figurinhas de luz, nem para estarmos sempre a falar no pensamento positivo, que é só meia verdade. Se o pensamento positivo, ou só imaginarmos figurinhas de luz fosse a resposta, com o segredo, lembram-se do segredo que foi uma loucura no mundo, com o Luís Hay, com todos os gurus do pensamento positivo, já estávamos milhões iluminados e não estamos, porque não chega.
Queridos, não chega, é só uma parte. É uma parte do problema, e é um problema eterno. Não é? Todos os sistemas ideológicos que não integrem a sombra, que não nos ensinem a resgatar o monstro em nós e a integrá-lo voluntariamente, acabam por cumprir apenas uma parte do processo de nos tornarmos inteiros. Se não resgatarmos essa sombra que habita nas nossas profundezas, mais facilmente cairemos reféns dessa sombra, sendo por elas possuídos. Por exemplo, perante uma agressão, uma injustiça, reagimos bonzinhos, vitimizados, ficamos ressentidos, amargurados, crescem fantasias onde o outro é destruído e nos vingamos do outro, podemos acabar mesmo a destruir alguém. Aqueles tiroteios de repente vão nos Estados Unidos e, enfim, quando o jovem está com aquelas fantasias de vingança e depois vai, pega numa arma e mata aquela gente. Podemos viver também projetando nos outros, vitimizando-nos cronicamente, e vejo muitos adultos com caras muito fofinhas de quem nunca foi capaz de resgatar a sua sombra, vivendo nessa ilusão e nessa fantasia e sendo cada vez mais violados e abusados. Aliás, é muito fácil de ver e de olhar para as pessoas e ver na cara e na voz que não resgataram a sombra. Não conseguiram engratar esse resgate, são inofensivos, são indefesos e débeis. Estes são tempos importantes, não? São tempos que nos levam a esse limite. Bom, a solução é fazer isto voluntariamente, como o Harry Potter fez, e eu aqui não sei se teria hipótese de partilhar convosco. Tenho aqui algumas imagens, deixem ver, porque o poder das imagens é interessante, e deixem-me ver se conseguiria partilhar aqui um pouco convosco, acho que sim. Portanto, compartilhar esta imagem do Harry Potter com o... Quem é que não viu Harry Potter? Aliás, o Frodo e o Sauron, aliás, portanto, no filme The Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis, nós temos aqui um exemplo desta dimensão da luz e da sombra, do bem e do mal. Nós temos outro aqui, como eu dizia há bocadinho, também o Harry Potter e o Voldemort. O Harry Potter conseguiu vencer o Voldemort porque uma parte, de alguma maneira, ele entrou e conseguiu integrar com o lado sombra desse anel, dessa aliança. No fundo, o anel também representa o self, a totalidade, o self junguiano. Mas o self, essa totalidade, só é possível quando nós integramos a sombra, porque a parte consciente de nós é uma parte muito pequena de quem nós somos. Tá? Nós temos aqui um diálogo entre os dois. E ele foi capaz de vencer o Voldemort porque ele lidou com a sombra em si. Ele lidou com a sombra em si. Temos aqui, perdão, não era isto que eu queria, portanto temos aqui já agora o mapa da conjunção Plutão e Capricórnio, aqui para o dia 12 de janeiro, muita energia em Plutão e Saturno em Capricórnio, aqui com o Sol e com o Mercúrio, portanto eu acho que isto é muito interessante. Nós temos também um outro exemplo no filme Maléfica. Nós temos aqui a Maléfica e a Aurora, a luz e a sombra, não é? Temos aqui vários exemplos. Como é que a Maléfica ficou má, não é? Entre aspas, é como todas as rainhas na Branca de Neve, o feminino difícil, o feminino sofrido. Como é que fica mal? Fica mal pelo ressentimento, pela raiva que acaba por se reprimir. E a rainha vai à procura de um poder. É? Do poder sobre o outro. E no Conto de Fadas da Branca de Neve, ela vai querer o fígado ou o coração, que são órgãos relacionados com o sangue. O sangue é o símbolo da vida, não é? Portanto, todas as pessoas que estão ressentidas e que acabam por ser também possuídas pela sombra, o que estes personagens representam, eles vão querer sugar a vida dos outros, não é? Vão querer sugar a vida. Nós temos muitas mães que tentam sugar a vida das filhas. Pessoas muito tóxicas. Nós temos aqui uma Maléfica que acreditava que era primeiro essa inocência que a Aurora representa. E elas têm que casar as duas. E nós temos que casar estas personagens dentro de nós, porque todas elas somos nós. Exatamente como quando nos nossos próprios sonhos, não é?
nos nossos sonhos todos somos nós. O sonho é criado por uma entidade muito sábia, que somos nós, e que é tão difícil para nós de reconhecer. Não é? Bom, beijinhos à querida Suki, que também está aqui, beijinhos grandes, feliz ano novo para todas. Portanto, o Harry Potter venceu o Voldemort porque assumiu uma parte dele, encontrou em si uma parte do mal, da sombra. Assim como o Senhor dos Anéis, o Frodo Baggins derrota Sauron, o Senhor das Trevas, depois de ter lidado com o poder que corrompe. E esse potencial do mal que também nos assombra, e ele fê-lo voluntariamente e com o bem maior em mente. Voluntariamente, conscientemente, é preciso uma grande coragem para fazer isto. É a mesma coragem que precisamos quando entramos em processo terapêutico, quando queremos ser de facto conscientes. E é assim que precisamos lidar com a nossa sombra. Durante muitos anos eu fui também refém dessa fantasia, não soube lidar com a minha própria sombra, logo não soube lidar com a sombra dos outros, que me traíam, que me queriam roubar as minhas coisas. Desde que comecei nesta carreira, com o método ISEI, com a astrologia, quantas vezes as pessoas queriam roubar o que eu tinha, queriam roubar os meus cursos, queriam roubar as matérias que eu fazia, queriam roubar a minha posição como formadora da ISEI, enfim, tantas pessoas queriam. Eu tenho esta situação muito comum e muito recorrente na minha vida e havia sempre este conflito em mim e uma dificuldade em integrar esta dimensão da sombra. Penso que hoje terei feito ao melhor da minha capacidade, como nunca ainda fiz. Também nós levamos na cabeça para aprender, certo? A vida está sempre... A vida acha assim mesmo completa, portanto, a vida está sempre em busca da completude, e a completude é quando nós somos capazes de abraçar todas estas dimensões em nós. Portanto, por exemplo, nas famílias que se recusam a lidar com o mal, com a sombra, com a dor, com o sofrimento, com o tabu, há sempre alguém que se torna um bode expiatório, é como na sociedade, como na cultura, há sempre alguém que é a criança dourada, que é aquela que é fantástica, há sempre alguém que é invisível. Quem é que você foi? Quem é que você foi na sua dinâmica de família? Foi o bode expiatório? Foi a criança invisível? Foi a criança dourada? Aquela que era super valorizada porque havia ali uma moeda de troca consciente ou inconsciente que ajudava a alimentar o poder de alguém na família? Então, eu vou falar aqui um pouco também a propósito deste tema sobre a raiva, porque naturalmente a raiva e os conteúdos que nós tendemos a reprimir, naturalmente, porque para haver civilização nós não podemos andar aos papos uns aos outros, não é? A matar-nos todos por aí. A raiva é por via da moralidade, das religiões, da moralidade, das leis, das regras, é naturalmente que reprimida, não é? Para ser contida. O problema é que a raiva reprimida não é uma raiva cozida, ela não é consciente, portanto, ela possui-nos, não é? Portanto, nós ficamos reféns também, não só dessas fantasias, mas de um comportamento altamente destrutivo. Como todos nós sabemos, não é? Toda a delinquência das nossas sociedades são raiva, ou são essa energia crua, essa energia que não foi cozida pelo forno, pelo fogo da consciência. Porque quando nós voluntariamente nos relacionamos, nós temos que criar uma ponte. Estes personagens dos filmes criar uma ponte, nós vimos eles em diálogo. O Harry Potter e o Voldemort, eles entram, eles olham, e há um que tem uma parte do outro para poder relacionar-se com ele e vencê-lo. Este é um processo incrível, é uma alquimia profunda. Não é? E esta alquimia está-nos a ser chamada, nós temos que o fazer com o Plutão-Saturno, individualmente, para que nós possamos depois responder da melhor forma ao nível coletivo. Não é? Então, um dos aspectos mais reprimidos são naturalmente a sexualidade e a raiva, não é? Nas nossas culturas. Uma das nossas aulas na Escola Internacional do Feminino Consciente e Sagrado foi sobre a raiva sagrada. E queria partilhar aqui um pouco daquilo que ensinei numa das sessões da escola. A mitologia da raiva, encontramos relacionadas com a mitologia da raiva o espírito, temos a deusa Kali, que eu tenho aqui atrás de mim, a deusa hindu Kali, as bacantes gregas, as iríneas, que nasceram das gotas de sangue do falo castrado do pai de Saturno, Urano, o deus do céu.
a deusa Eris, deusa da raiva, não é? E como é que a raiva na nossa psique se quer expressar. No mito, em vários mitos, mas não dos mitos que psicanalizei nesta sessão, a raiva aparece como uma espécie de um poder superior associado também ao feminino, nesse mito. Os mitos ensinam que esta energia existe e precisa de ser expressa, não reprimida. Sabemos que a repressão gera doença, alienação, falta de energia e de sentido na vida. Quando alguém parece não ter raiva nem emoção, eu pergunto-me para onde é que essa pessoa a projeta e onde é que ela está escondida. Esse poder da raiva no mito associado ao feminino pode-nos refletir sobre será que a mulher possui o poder arquetípico da expressão corporizada da raiva, o poder de lançar loucura e raiva no coração dos outros, solidificando o poder que a cultura patriarcal quis assegurar que ficasse tão dormente quanto possível, porque o poder da raiva feminina tem a capacidade de conter, de fazer frente ao poder patriarcal, o poder contra o outro na nossa civilização. E agora estou a falar aqui um pouco da parte do feminino, porque psicanalizei, reparem, estou a falar-vos de um pouquinho, de uma sessão de 1 hora, numa das minhas aulas. Beijinhos, e portanto estou aqui a tirar só aspectos que eu espero que não fiquem descontextualizados. Bom, a deusa Hera, casada com o deus Zeus, na mitologia greco-romana, foi consumida pelo ciúme e pela raiva, devido às constantes infidelidades do seu marido Zeus. Tinha imensos filhos ilegítimos por tudo quanto era lado. Será que nesta cultura patriarcal o arquétipo do casamento e do nascimento dos filhos também se encontra ligado a essa raiva subliminar? Também tem destruído tantas famílias e tantas gerações, tantas relações ao longo de tantas gerações? Bom, há aqui uma série de questões. Haverá algum mecanismo na nossa psique que procure manter a raiva fora da nossa consciência imediata, que seja remetida, tende a remetê-la para o inconsciente, e só quando as nossas defesas estão mais baixas é que começam a manifestar-se? Bom, quando a raiva também é reprimida, ela, digamos que ela pode voltar-se contra nós sob a forma de depressão crónica, vícios, adições, compulsões, autoaversão, por aí fora. Em vez de ser usada como uma energia com tanto potencial transformador para a mudança, para nos fazer avançar, evoluir, é muitas vezes usada realmente destrutivamente. Há uma citação de uma autora num livro que nós trabalhamos na escola que diz que da mesma forma, isto é uma citação dela, ela diz, Sue Austin, ela diz que da mesma forma que Carl Jung sugere que pensarmos em pensamentos desagradáveis pode ajudar uma mulher a seguir em frente no seu processo terapêutico, eu sugiro que ser capaz de explorar o desejo de ser a destruidora, aquela que destrói, pode constituir um ponto de viragem importante para uma mulher que esteja em terapia, por exemplo, a mulher que esteja no processo de ganhar consciência. E agora, fecho realmente aqui a citação. Isto é muito importante e nós resistimos muito a isto, tendemos a ser muitas vezes aquelas de nós que tendem a ser a boazinha. No fundo, assumir esse ato de destruição é muitíssimo libertador, não numa forma louca, não do destruir por destruir, mas compreendendo a nossa resistência arquetípica e civilizacional à expressão da raiva, quando nos é tirada a voz, quando também nos é dito que tem que ser de determinada forma, que para ser espiritual tem que ser bonzinha, tem que ser civilizado, tem que ser não sei o quê. O século XX, o século altamente civilizado, foi o século mais sangrento e mais violento. E uma das coisas que vários psicólogos dizem, e psicanalistas, é que qualquer um de nós, pessoas boas, qualquer um de nós, pessoas boas, podia ter sido um guarda prisional de Auschwitz, naturalmente, com muitas exceções, não é? Com várias exceções. O que isto quer dizer? É que uma pessoa boa pode fazer tudo. Okay? Eu não vou querer entrar aqui agora, não estou a entrar em questões de moralismo, estou aqui a tecer a parte do mito, do arquétipo, com a parte da psicologia, enfim, estou aqui a tecer um conjunto de realidades para que, esperançosamente, vocês possam ter aqui alguns insights, está bem? As teorias da conspiração no nosso mundo vêm mostrar também, quer dizer, todo o nosso sistema equívoco e
e toda a violência e toda a dor e todo o sentido de estarmos um bocado perdidos no meio de tudo isto. Bom, voltando ao ponto, ser capaz de determinarmos aquilo que precisa de ser rompido e como é que deve ser rompido, é uma tarefa de amor. E eu acho que isto foi muito libertador quando eu descobri isto, não é? Que também implica o assumir a responsabilidade daquilo que se segue, que vem depois da ruptura. Exemplo, ser capaz de determinar o que precisa de ser rompido, uma relação disfuncional, uma relação tóxica. Não importa que seja com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso filho, porque os pais, os filhos, são pessoas, para além de nós. E podem ser pessoas muito tóxicas e muito destrutivas. E pode ser necessário romper com eles. Romper com essas pessoas. Portanto, ser capaz de determinar o que precisa de ser rompido e como deve ser feito é uma tarefa de amor. Está bem? Mesmo que o outro não assuma como tal. Mesmo que o outro não assuma como tal. Depois, é importante assumirmos a responsabilidade daquilo que se segue, que vem depois da ruptura. Não é? Acabamos é tão importante sermos indivíduos, pensarmos com a nossa cabeça, é tão importante aprender a dizer não e a fazer essa ruptura, só que nós não dizemos não porque não temos alternativas. Por medo, não é só por culpa, é por medo. E, portanto, nós temos que efetivamente fazer um grande processo e trabalhar para termos essas alternativas, não é? Para podermos dizer não e fazer essas rupturas que são as melhores para nós. Assumindo depois a responsabilidade por aquilo que se segue, por aquilo que vem depois da ruptura, que é muitas vezes a parte mais difícil. Depois de aplicar o golpe da ruptura. Necessita também este processo que saibamos desenvolver o sentido que a nossa agressividade, essa energia explosiva e cortante, deva ser vista pelo outro como uma manifestação de amor, mesmo que traga dificuldades, desconforto ou dor. E lá está, muitas vezes não é sentida pelo outro. Não é assim que o outro reconhece essa nossa ruptura. É importante sentirmos que nas nossas relações, e esta é uma frase que eu acho muito interessante, muitas vezes nas nossas relações os objetivos de estar numa relação amorosa é sermos eternamente destruídas por ela e sermos refeitas, reconstruídas através da capacidade paradoxal de nos mantermos fiéis a nós mesmas e simultaneamente de nos rendermos à relação. Talvez esta seja uma definição de felicidade e isto estava pano para mangas, mas eu tenho que avançar porque isto são apenas apontamentos hoje nesta sessão que vos ofereço com todo o carinho a propósito desta incrível semana que aí vem. Então, esta é uma chave de alquimia, é um segredo para as nossas relações, não é? Este paradoxo, não é? Não é fugir, não é fechar, também não é defender, também não é ser submissa, também não é ser controlada, aprender a conter este paradoxo que implica ser capaz de assumir também o papel de destruidora quando necessário, na mesma medida em que for necessário, sem nos identificarmos excessivamente com o arquétipo da destruidora, não é? Não, sem ser possuída por ela. Bem? Então, no fundo, e na escola eu falava quando foi a sessão sobre a raiva sagrada, que era importante darmos esta permissão para termos estas ideias de zanga, para nos envolvermos emocionalmente com a destruição de coisas, de relações, de situações, de circunstâncias, conscientemente. E depois reconstruí-las, reconstruir, destruir para reconstruir e assumir a responsabilidade dessa reconstrução. É uma forma generativa, regenerativa, mais do que destrutiva. O que é verdadeiramente destrutivo é a incapacidade de dizermos não. A incapacidade de expressar raiva e de indignação. O que é verdadeiramente destrutivo é reprimir, somatizar a nossa verdade. Portanto, isto aplica-se a nós, na nossa relação connosco mesmos, isso aplica-se nas nossas relações externas, nossa capacidade de destruir, de romper, de largar, deixar ir o velho eu. Romper com comportamentos verdadeiramente destrutivos, de crenças destrutivas, obsoletas, comportamentos paralisantes, viciantes, e depois, com o sentido de responsabilidade, palavra de Saturno e de Capricórnio, reconstruímos, não é? Portanto, nós não nos permitimos dar uma expressão individual, diferenciada, autêntica à nossa raiva,
não vamos ter energia suficiente ou momentum suficiente para nos separarmos desse complexo que nos possui. Bem? Estou-me a lembrar de uma aluna que tinha uma ligação muito fusional à sua mãe, a mãe queria que ela fosse à imagem e semelhança dela mesma, e ela tentou sempre, teve tentativas de rebeldia, de revolta, e foi a luta toda a sua vida, mas sem se permitir ir às últimas consequências da ruptura. E só foi capaz de fazer isso quando a mãe partiu. O que acontece também é que se não fizermos isto, por exemplo, quando as mães estão vivas, não iremos tão longe se o fizermos depois da partida delas. Temos de nos permitir deixar que a raiva entre muitas vezes na sala, seja em terapia, gritarmos na natureza. Bom, lidar com a coragem e a responsabilidade por nos desenvolvermos implica lidar com esta capacidade de romper. E também, enfim, de percebermos que às vezes há raivas que não são nossas, são dos nossos pais e são dos nossos antepassados, e é importante também fazer essa diferenciação para nós não vivermos com presentes envenenados. Enfim, eu poderia estar aqui convosco imenso tempo, mas em resumo, que novas narrativas precisam de vir à superfície nas nossas vidas neste novo ano? Onde é que, isto são questões para vocês, para si, onde é que a ingenuidade evolui para uma nova integração do nosso ser? Ou seja, a ingenuidade se torna a inocência consciente. Temos que integrar a raiva, temos que integrar o nosso lado destrutivo, o monstro em nós, para isso acontecer. Onde podemos ser mais poderosos, mais inteiros, autênticos e reais, através deste processo? Como podemos lidar com a tragédia que sempre acompanha a vida? Porque, meus amigos, a vida é difícil. Como dizia o Scott Peck no livro O Caminho Menos Percorrido. A vida não é aquela coisa fofinha. Está sempre tudo bem. Positivo, né? Bullshit. Treta. A vida é uma tragédia muitas vezes. E como é que nós podemos lidar com a tragédia que sempre acompanha a vida e ultrapassar a maldade? Estarmos dispostos a integrar a sombra conscientemente, é preciso muita coragem. Nós temos que nos relacionar com a nossa maldade. Nos relacionar com as nossas profundezas sombrias também. Não há ouro sem enfrentar o dragão, como dizem os contos de fadas. Como no símbolo taoísta do Yin e do Yang, tudo contém o seu oposto no círculo da totalidade. O branco contém a semente do negro e vice-versa. Saturno é a importância do tempo. Como é que nós estamos dispostos a dar mais valor ao tempo da nossa vida e crescer no nosso real poder pessoal, para fazer verdadeiramente a diferença? Enfim, era isto que queria partilhar aqui convosco hoje. Deixem-me as vossas sugestões e questões, está bom? E quero desejar-vos um ótimo ano, aproveitar, e enviar-vos desde já um grande beijinho. Muito obrigada por estarem desse lado e até ao próximo feliz reencontro. Beijinhos.